tarde, pessoal. Voltamos aqui na Clique TV, no nosso programa Marketing, do Ideal ao Real, hoje explorando o tema hospitalidade. Hospitalidade é um tema ligado a serviço e eu acho importante que a gente possa discutir com um profissional da área o tema, de modo que a gente tangibilize um pouco mais para vocês o que é, afinal de contas, essa tal da hospitalidade. O meu convidado de hoje tem como um mote ou um slogan uma frase de Confúcio que diz que você só consegue obter a tua felicidade a partir do momento em que proporciona a felicidade do outro. É uma frase secular, mas que está super em voga e super atual para a baliza das nossas práticas empresariais. Eu pude realmente perceber que o meu convidado adora essa frase alguns anos atrás, quando eu estava numa festa na qual eu conhecia ninguém, exceto o anfitrião, e rodando pelas mesas, fui chamado por uma mesa, pelo meu convidado, para sentar na mesa com ele. E aí eu falei, nossa, mas que cara hospitaleiro, que cara bacana. Na nossa troca de ideias, na nossa troca de papo, eu fiquei sabendo que o meu convidado estudou economia, fez pós-graduação em administração, mas logo depois fez vários cursos ligados à hotelaria e tem uma vasta carreira de 30 anos no segmento hoteleiro, das quais 25 anos só no grupo Accor. Eu trouxe para vocês um bate-papo com o Carlos Alberto Almeida, o CAA, como ele é conhecido, para que a gente fale um pouco sobre hospitalidade. Carlos, prazer em recebê-lo. Espero ter um pouquinho aqui da hospitalidade com você, que você sempre me dedicou. Tá bom, muito obrigado, Fernando, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Então tá bom. Eu queria que a gente começasse falando sobre o termo hospitalidade. Hospitalidade me parece que é um termo que vem da hotelaria, mas que hoje é amplamente divulgado e até praticado por algumas empresas. É isso mesmo? O termo hospitalidade surge como? Na verdade, a hospitalidade não vem da hotelaria, né? A hotelaria tem um pouco... A hotelaria, porque a gente diz hotelaria é indústria, né? A hotelaria comercial. A hospitalidade, como a gente entende nos dias de hoje, ela vem do início do século XVIII, quando se começou a usar o termo hospitalidade no conceito que a gente tem hoje. Mas a hospitalidade é anterior a isso, né? Muito antes, da Idade Média, já existia, porque as pessoas transitavam e eram acolhidas, né? Transeuntes, doentes, pessoas se deslocando por hospitais, hospícios, igreja, enfim, elas eram acolhidas sem fim lucrativo, mas eram acolhidas. Quer dizer, o conceito de você receber as pessoas, acolher quem tem necessidade de alojamento, de alimentação e tal, é muito antigo. Entendi. Mas hoje ele foi convertido como uma grande referência, inclusive para a fidelização de clientes. Sem a menor dúvida. Porque você tem que, se você voltar a estudar o que é o conceito de hospitalidade, você vai entender que é relação entre pessoas. E é uma relação onde se troca experiência, se troca hábitos, se troca cultura. Foi assim o desenvolvimento da hospitalidade, do conceito, né, ao longo da história. Então hoje, que se fala tanto em relacionamento fornecedor-cliente, enfim, empresa-cliente, nós temos que pensar que hospitalidade é o estudo, né, a compreensão dessa relação entre pessoas. Sim. Isso é difícil de acontecer, por exemplo, num ambiente hoteleiro, no qual você tem muita gente passando ao mesmo tempo, com necessidades distintas. Como é que você tangibiliza a hospitalidade? Cito no ambiente hoteleiro, porque é a tua maior experiência, mas também em outros ambientes, como varejo, um shopping center, ou seja, segmentos nos quais você tem muita gente com demandas distintas. Bom, esse é o grande desafio das organizações de serviços, tangibilizar
os serviços. Mas você mesmo hoje, no seu programa, trouxe a Betânia cantando Café da Manhã. E fica a pergunta, tem alguma coisa mais acolhedora do que servir um cafezinho? Né? É uma maneira de tangibilizar, quer dizer, o cafezinho, culturalmente, poderia na Europa ser o chá, na Índia, no Oriente, mas enfim, vamos falar do Brasil. O cafezinho é cheio de significados, né? Quando a gente fala, vamos tomar um cafezinho, pressupõe, vamos conversar, vamos trocar, vamos falar das coisas, vamos se ver, enfim, é uma forma de você tangibilizar. Na hotelaria e nos serviços em geral, você tem muitas formas e cada vez você pode ser criativo e desenvolver outras formas de tangibilizar. Eu costumo dizer que uma das coisas básicas de tangibilização de cultura organizacional, do que hotel é esse, é o uniforme dos funcionários. O uniforme fala, né? Ele conversa com os clientes. Como assim? Bom, se o hotel é um hotel austero, de muito luxo, no ambiente muito sofisticado e tudo, claro que o uniforme vai estar falando, né? Vai ser mais sisudo, vai tender para as cores cinza, preto e tudo. Se você fala de um resort na Jamaica, enfim, descontração, quer dizer, a cultura, a estratégia de comunicação dessa empresa, desse produto, é uma coisa de férias, tudo, o uniforme também vai conversar. Ele vai ser uma bermuda branca com camisa colorida, as mulheres podem ter, enfim, fivelas, flores no cabelo, mais maquiagem, menos maquiagem, enfim, tudo isso são formas de você tangibilizar. Assim como as texturas, as cores, os móveis e tudo isso. Isso serve para qualquer empresa, porque o conceito, voltando ao conceito de hospitalidade, eu saí, né, alguém saiu da sua residência, da sua casa, né, para ir a um lugar, seja um lugar comercial ou não, né, e esse lugar pressupõe que saiba acolher, receber pessoas. Okay. Então, por exemplo, se eu entro num banco, né, essa instituição, se ela tem visão, olhar para o cliente, ela tem que ser acolhedora, e para ser acolhedora tem que ter uma pessoa, posso te ajudar, tem que ter um ambiente acolhedor, que você se sente com conforto, que alguém te ofereça, por exemplo, uma água, um cafezinho, enfim, você tem que ser acolhido. Né? Isso serve para qualquer estabelecimento, ótimo, seja ele comercial ou não. Entendi. Eu tenho inclusive uma pergunta aqui do Juvenal Gregório de Recife. Juvenal, obrigado pela sua pergunta, que coloca justamente essa questão. Ele acha importante que as ações de hospitalidade sejam implantadas. Ele já testou algumas na loja dele. Ele tem uma loja de autopeças. Mas ele coloca, como é que eu sei, como é que essas ações de hospitalidade estão se traduzindo de maneira positiva ao cliente? Ele diz que muitas vezes ele adota determinado ação, determinado cafezinho, e que às vezes ele não sabe se todo mundo gosta. Ele coloca um pouco também que tem clientes que são mais promocionais, então o cara quer preço e não está muito voltado para a hospitalidade, enquanto outros estão mais voltados para isso. E ele quer que você comente um pouco essa questão assim. É possível ter hospitalidade até em empresas mais técnicas, como uma oficina mecânica ou uma loja de autopeças? Bem, eu diria que é possível. E mais que isso, acho que seria o grande diferencial competitivo desse tipo de empresa, porque as empresas, em geral, hotéis, hospitais, lojas, já sabem fazer isso, umas mais, outras menos, mas tem certos estabelecimentos comerciais, como esse do nosso do Juvenal, assim como o borracheiro, por exemplo, que não tem essa visão do cliente. Fura o pneu do seu carro, entra num borracheiro para você ver. Quer dizer, não existe a menor preocupação com a hospitalidade, com o atendimento. Então eu diria para ele o seguinte: se ele sabe servir um cafezinho, ser atencioso, conversar com o cliente, ver o que ele precisa, atender bem e tudo mais, é um grande diferencial competitivo. Sem dúvida. Para esse tipo de serviços,
é excelente. Aliás, os postos de gasolina que não tinham isso, de uns anos para cá, colocaram mulheres no front com uniformes, com cor e tudo mais, e o atendimento ficou mais gentil, mais delicado. Quer dizer, colocar gasolina no carro mudou, né, na percepção minha, por exemplo, e imagino que de muitos clientes. Faz diferença? Sem dúvida que faz. Tá. Todas as empresas, todos os negócios pressupõem que exista um relacionamento entre pessoas, seja ele o fornecedor, o dono da loja, o atendente e a figura do cliente.